Estamos aqui para mais uma live com o Hugo, que acabou de levantar e sair, que é normal ele fazer isso. Né? Mas vou falar mais uma live para a gente falar sobre inovação e criatividade em projetos de iluminação. Né? Então, mais uma vez, Hugo, faça uma apresentação rápida tua, do teu escritório. Legal. Boa noite, pessoal. Sou o Hugo, da NTZ Iluminação, que é um escritório de arquitetura aqui do Rio, que desde 2004 se dedica exclusivamente a fazer projetos de iluminação, de preferência sem esse tipo de reflexo aqui na TV. E eu já escutei muitas lives desde que começou essa quarentena. E eu, sinceramente, não aguento mais escutar a live. Então, a Emily Lazzaretti, que é uma lighting designer, uma outra profissional de iluminação lá de Gramado, no Rio Grande do Sul, a gente estava conversando para a nossa live que a gente ia fazer. E aí eu comentei com ela, cara, eu não aguento mais ouvir live. E ela falou, eu também não aguento mais. Falei, vamos fazer uma live mostrando o projeto, que acho que o pessoal vai gostar muito mais. Eu gostaria mais. E ela falou, boa ideia, a gente fez. Então, essa aqui, vocês podem se preparar que essa vai ser uma live mostrando o projeto. E aí... Bom, o Paulo me convidou, eu já ganhei alguns prêmios num concurso de iluminação, no único concurso nacional. Isso não é tudo na vida, né? A gente sabe, mas dá um pouco de credibilidade, dá uma chancela, uma carimbada na minha carreira. Fala, Sandro Persicotti, cara, que maneiro. Lá de Curitiba, gente boa. E então já ganhei prêmio de projeto de iluminação, já fiz projeto em Curitiba, em Santa Catarina, em outros lugares do Paraná, no Rio Grande do Sul. Então hoje a gente vai mostrar um pouco. Eu acho que é muito mais legal do que ficar falando. Eu não tenho mais, sinceramente, não tenho mais paciência de ouvir live. Então hoje eu vou mostrar algumas imagens para falar assim, ó, o briefing do cliente, qual era? O cliente me pediu isso. Aí, em vez da gente pensar direto na luminária, a gente pegou e foi pensar no qual era o conceito que a gente poderia desenvolver a partir desse briefing. E aí depois no conceito a gente foi pensar no tipo de iluminação e por último fomos pensar no tipo nas luminárias, né? Que é a mesma maneira que o José Luiz Galvão, que é um dos maiores lighting designers, um dos maiores profissionais de iluminação do país, explica, né? Que a última coisa que a gente deveria pensar é nas luminárias, em vez de, né, pensar, e a maioria das pessoas está pensando nas luminárias. Então, por isso eu separei alguns projetos, algumas imagens. Fala, Heitor. Alguns projetos, algumas imagens. E para mostrar, para falar o que alguns projetos que eu fiz, que eu conseguia enquadrar um pouco nesse tema que o Paulo elegeu, inovação e criatividade. Óbvio que não são todos os projetos que eu consigo inovar pra caramba, mas eu tento sempre fazer alguma coisa um pouco diferente e acho até que eu consigo, tá? Depende muito da abertura do cliente, né? Essa questão de inovar, né? Assim, e soltar a criatividade, né? A iluminação depende muito do cliente. Deixa eu só pegar um gancho teu, Hugo. Essa questão das lives tem incomodado toda a equipe do Design de Interiores Brasil, tá? Eu também não aguento mais assistir live, na verdade ouvir live, porque a gente coloca para rodar e fica ouvindo e não vê, né? Geralmente está fazendo isso. Então, eu acredito que a partir da semana que vem, no Design Interiores Brasil, nós vamos estar fazendo as nossas lives pelo YouTube. Não vamos fazer mais aqui pelo Instagram. Por quê? Nós já perdemos 5 lives por bug do Instagram, não conseguimos salvar, tá? 3 dessas lives extremamente importantes e não conseguimos salvar, perdemos, tá? E aqui no Instagram é isso aqui. Não tem como mudar disso daqui, entendeu? Lá no YouTube nós estamos organizando uma plataforma, então vai ter hora que vai ter tipo a câmera minha, a câmera do Hugo, e na parte maior da tela vai estar ali um espaço para ele colocar as imagens dos projetos dele direto ali, compartilhando direto da tela do computador dele, entendeu? Ou dá para fazer uma mega live com 10, 15, 20 pessoas. Tá? Então a gente vai partir para fazer lá pelo YouTube, porque a plataforma é bem melhor, é bem mais estável e permite uma variedade de apresentações. Tá? Que nem aqui vocês vão ter que ver as imagens lá na televisão do Hugo, lá atrás. Tá? E lá pelo YouTube, não. Vocês vão ver na tela o que ele está compartilhando.
tá bom? Então, Pronto. o pessoal está falando, realmente ocorre muito custo. Porque aqui dá para mostrar um pouco a imagem, mas ainda assim não é o melhor que poderia ser, né? Aqui está tentando conjugar a imagem comigo aqui, né? Então, tipo, mas enfim, é legal, a gente vai aprendendo, né? Exato. Mas, enfim. Então, sexta-feira o Rodrigo já vai fazer a primeira live teste com o Daniel Feldman, lá no YouTube, do Design Interiores Brasil. Então, quem não se inscreveu, procura no YouTube Design Interiores Brasil, se inscreve no canal, clica lá no sininho lá para já ficar ligado lá no canal, tá? Porque a gente vai começar a fazer tudo por lá para não perder. Bora lá, Rodrigo. Mas essa eu acho que está muito legal. O primeiro projeto que eu mostro, claro, não tem todos os projetos aqui porque não dá tempo. A última coisa, último recado. Pessoal, aqui não vou dizer que é voto popular, mas é interrupção popular. Então, qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre iluminação, sobre inovação, sobre os projetos do Paulo, esses projetos que eu vou mostrar aqui, ou qualquer outro projeto, vocês podem interromper a qualquer momento. Beleza? Podem e devem, porque aí essa conversa fica mais rica. Se vocês estiverem gostando dessa live, vocês podem encaminhar para convidar alguém, algum amigo de vocês que tenha interesse nesse assunto, iluminação, inovação. Clica no coraçãozinho aqui do lado da tela aqui também. Clica no coraçãozinho. A gente faz um esforço para compartilhar a informação com vocês. Então, naturalmente, vai ser legal, porque aí o YouTube vai entender, o Instagram vai entender que esse é uma live legal e que outras pessoas poderiam gostar, enfim, tá? Bom, em 2011 a gente pegou um projeto, em 2010 a gente pegou um projeto de um apartamento em São Paulo e o cliente não quis gesso no teto. E aí, então, a gente botou a tubulação toda aparente e isso abriu um pouco a minha cabeça a respeito de não usar gesso no teto e usar a tubulação, mas que é essa casa de praia aqui, que a gente fez em 2013. E é muito legal, isso abriu um pouco a minha cabeça no sentido de entender o quanto que muitos profissionais desprezam o teto nos seus projetos, né? Então, às vezes a gente olha um projeto super bonito durante o dia e à noite ele é bonito nas paredes, bonito na ambientação, bonito no piso e o teto é um reto, assim, uma reta branca só com alguns embutidos. Os famosos embutidos PA20 ou R70, né? Que a galera só fala disso. E podendo fazer muito mais. Ontem eu tive um insight, um lampejo de ideia aqui e eu percebi, tem uma frase que ela deveria ser minha e eu vou assumir para mim. É o seguinte, a frase é a seguinte, abre aspas. Se o seu projeto é mais bonito à noite, ele é lindo, se o seu projeto ele é lindo durante o dia e à noite ele é menos bonito do que durante o dia, você errou na iluminação. Com certeza. Porque à noite é quando o teu projeto ganha a oportunidade dele ficar mais charmoso, assim, ó, com diferença de luz e sombra. Então, se ele é mais bonito durante o dia do que ele é à noite, com certeza você errou na iluminação, porque ele era para a noite. Se você fizer assim, ó, aqui durante o dia ele tá lindo, né? Esse é um projeto muito bonito da Giuliana e da Bárbara. E ele é lindo durante o dia, ele é super charmoso, por isso que tem foto durante o dia. Só que à noite ele ganha a possibilidade de ficar mais charmoso, porque vai ter mais jogo de luz e sombra. Só é possível fazer jogo de luz e sombra, bom, com sombra, né? Olha aqui, aqui você dá mais importância a algo que você queira, né? Então eu vou tirar da tela grande aqui e vou mostrar exatamente essa comparação. Aqui não está exatamente no ponto que a gente ainda estava regulando as luminárias. Mas olha a diferença, essa folha, essa escultura, a folha da flor, né? A arte aqui um pouco iluminada, com um nível maior de importância do que todos esses objetos que estão no aparador. É um pouco difícil ver justamente pelo aspecto que o Paulo falou, porque não está compartilhando a tela inteira. Né? Mas olha só que legal, fica tudo na sombra e na lateral, na parede, tem um rasgo ou um corte vertical em cada uma das paredes, que faz a moldura para a piscina que está lá fora, com o paisagismo na parede que está lá fora.
Então, só é possível fazer isso com a ausência luminosa, com sombra. Então, esse é o primeiro aspecto. E essa foto aqui é exatamente isso daqui. Ó, é exatamente essa moldura. E durante o dia você tem uma pequena parte de luz, só que vem tanta luz do dia que mal dá para perceber, né? Então, isso que é interessante perceber. Aqui que já é uma área um pouquinho escura, você vê, porque aqui é a AR48. Uma luz mais forte. Eu posso falar de fachadas e jardins, sim, só que hoje, como aqui é inovação, não tem nenhum projeto de fachada, eu acho, tá? Aliás, tem sim. Peraí. Mas a gente pode marcar outras lives para falar sobre outros temas. Hugo. Sim, tá? Então aqui... Hugo, só pegando outro gancho aí, essa questão que você falou do teto, o pessoal se esquece que a gente não tem só lustre, pendente, né, ou plafond para colocar no teto. A gente tem esse sistema, né, os conduletes, a gente tem os trilhos, que dá para colocar tudo direto na laje, a gente tem cordoalhas. Cordoalhas é antigo. Eu um lembro sistema dos anos aéreo 60 que eu era criança. Oi? É um sistema aéreo de cabo de aço tensionado. Exatamente, extremamente versátil. Ele é mais versátil ainda, é mais fácil de você direcionar os fachos do que os próprios trilhos, né? Você consegue colocar uma quantidade maior de lâmpadas em cada conjunto de fio da cordoalha. Então, quer dizer, a gente tem um monte, até mesmo o fio do próprio do cátodo frio, do neon, né, que a gente pode colocar exposto também para iluminar. Né? Então, o pessoal fica muito preso em luminariazinha. É embutido de gesso, é o luz pendente, é o plafond e fica sempre aquela coisa igual, né? Exatamente. Muito bem colocado, Paulo, porque se uma pessoa que quer trabalhar com iluminação, assim como quer trabalhar com música, o Flávio que acabou de entrar aqui, ele trabalha com música. Imagina se cada pessoa só usasse um único instrumento para uma única maneira. Não precisava ter os compositores ou as pessoas que fazem os arranjos musicais, que mesclam um instrumento musical com outro. Imagina uma maneira diferente de produzir um outro som com aquele mesmo instrumento. Né? Uma prova disso é aquele instrumento carrom, que a pessoa senta e vai batucando e vai obtendo diferentes sons, né? de uma determinada maneira. A mesma coisa são as luminárias. Por exemplo, eu aqui estou iluminado por um downlight. Downlight é a iluminária de cima para baixo para escritório, para cozinha, né? Para áreas técnicas. Só que ele está fazendo front light aqui para mim. Então, tudo depende da sua criação. Se você só pensa de uma maneira... Eu não gosto muito de rótulo, de dizer, pense fora da caixa, sustentabilidade, essas palavras que acabam ficando muito batidas porque as pessoas usam muito. Mas, basicamente, se você pensar sempre da mesma maneira, você vai ficar sempre limitado. A parte que eu emprego isso nessa imagem desse projeto, eu vou convidar vocês a perceberem quão rico é o desenho do tapete, quão interessante é a escolha dos objetos decorativos. Olha, esse banco, que é o sofá, ele é construído na marcenaria aqui, tá? E então, ele ainda serve para abrigar objetos decorativos, o que fica super bonito. E, normalmente, a gente teria um teto liso, né? E aí, aqui, a gente fez um desenho com uma estrutura aparente. Então, olha que legal, como isso compõe o espaço. Né? De repente, se fosse um ambiente mais clássico, óbvio que isso, de repente, não se encaixaria tanto. Né? Mas, dependendo do tipo de interior que você fizer, projeto interior, pode encaixar muito bem. Tá? Então, só lembrando até mais uma coisa, né, Hugo? Essa questão de não aplicar gesso, a gente tem um ganho de pé direito, né? Que sempre os pés direitos estão sempre mais baixos, né? E aí coloca mais um rebaixo de gesso, que vai uns 20 centímetros, e a gente fica com o pé direito desse tamanhinho, né? Então, a gente eliminando o gesso, a gente também tem mais essa vantagem de ganhar mais altura nos espaços.
Super, super. A gente está fazendo um projeto agora na Paraíba, de uma residência super legal e de um cliente que está construindo uma área de lazer. Aí a área de lazer é telhado inclinado, com telha. E aí, acho que por costume, às vezes, é normal. O próprio cliente fala, vou querer gesso, porque é normal. Só que aí é uma área que tem, sei lá, 1.000 metros quadrados quase, e vai com gesso nesse momento. E aí a gente vai tentar fazer um trabalho de explicar, olha, vamos deixar o teto aparente, o madeiramento do telhado aparente, as telhas aparentes, porque você vai ter um ganho de 1,80 m, cara, quase um outro pé direito, sabe? É óbvio, na altura maior ali, na cumieira, tá? Então as pessoas não ficarem tão limitadas no momento de criação, tá? Rodrigo aqui... Hugo, perguntaram qual que é o nome desse suporte que você colocou para passar os fios. Então, isso aqui são tubos galvanizados. A gente já usou em diversos projetos, inclusive aqui, ó. Vamos ver se dá para ver aí. Conseguem ver aí? O galvanizado é metálico, né? Mas dá para fazer isso também com aquele plástico, né? Que é o condulete. Como é que é o nome? Pronto, ó. Isso. Esse é o galvanizado, que é metálico. Mas dá para fazer também com aqueles de plástico, né? Porque aqui, como a gente ganhou prêmio com esse projeto, aí eu quis reproduzir aqui, né? Muito show. Tá? Muito legal. É tubo galvanizado, tá, pessoal? O galvanizado é um tubo de metal galvanizado. Ele tem uma proteção contra ferrugem, mas aí você vai, enfim, usar outras proteções que você considerar necessárias, tá? É que eu estou tentando lembrar o nome, que o conduíte é aquele que vai dentro da parede, né? Dentro é condulete, né? Aquele que fica externo. Como é que então, fugiu o nome? Todos em São Paulo chamam de condulete. Cada lugar do Brasil vai chamar de um jeito, né? Mas basicamente ele é de plástico, geralmente é um plástico preto, né? Assim, então, e ele tem todas as conexões, as curvas, né? Isso. Então você consegue fazer tanto com o de metal quanto com o de plástico. Com certeza, tá? Bom, naturalmente vocês precisam buscar umas abraçadeiras que não mostrem o parafuso. Então já pego aqui, ó, tem essa abraçadeira aqui, por exemplo, que ela mostra dois... Deixa eu ver aqui, se eu mudo a imagem. Pronto. Essa abraçadeira aqui, por exemplo, ela não é muito legal. Ela acabou sobrando e está aqui de adorno, né? Um adorno, é piada, né, galera? Essa usa dois parafusos. Então ela fica aparecendo, ela fica mais feia. Agora tem essa daqui, por exemplo, que não fica nenhum parafuso, porque o parafuso fica atrás dela. Então ela fica muito... de concha, né? Essa aí é aquela de concha. Você fixa a base dela aqui na parede e aí depois você encaixa o cano no meio. Encaixa esse negocinho aqui, ó. Isso, aí põe essa ponteira para fechar. Exato. Da mesma maneira que não te interessa ver a luminária no projeto de iluminação, só interessa ver o efeito, também não interessa ver a abraçadeira, né? Então, o ideal é você usar uma abraçadeira que esconda os parafusos, tá? Eletrodutos PVC. Eletroduto PVC rígido. Obrigado, Wellington. Sim, você. Então, tudo que é de PVC é melhor. Existem alguns embutidos de PVC que são produzidos pela Save Energy. Imagina, você ter um embutido que nunca vai oxidar ou enferrujar. É ótimo, né? Então aqui você vê os desenhos dos tubos. É claro que não precisava dessa quantidade toda de tubo. É só para compor o espaço. A gente quis fazer um desenho geométrico que sugerisse que é um projeto modernista, na verdade, brutalista, ou seja... nesse caso aí, nem todo tubo tem fio dentro. Nesse caso, todos têm, porque cada um acende... Olha aqui, esse é o mesmo acendimento que acende aqui, aí vem um fio, acende aqui, vem um, acende aqui. Porque aqui não é gesso, é a laje mesmo. Agora, tem um outro projeto também com tubo, que é justamente o que ganhou o prêmio, aí esse é gesso. Aí os tubos não tem nem fio dentro mesmo, é o fio lá por dentro do conduíte do gesso, entendeu? Pronto, ela é produto. Cada lugar chama de um jeito, tá? Enfim. Então esse é um primeiro projeto.
Segundo cuidado, que é meio óbvio, né? Mas nem sempre a gente tem essa informação na hora, do ar-condicionado. Porque ele poderia estar um pouco mais para cima e ele poderia também estar aqui. Mas um dia a gente chegou com as arquitetas na obra e o ar-condicionado já estava ali, porque a empresa de ar-condicionado tinha falado para que tinha que ficar ali, e elas não conseguiram mudar, eu não consegui mudar e ficou ali mesmo. Então é uma pena, porque as luminárias iluminam o quadro e o ar-condicionado. Tudo bem. Paciência. O que vocês sofrem, a gente também sofre, tá? Aí vale até dar aquela dica, né, Hugo? Por isso que é importante, quando está pensando no projeto de interiores e vai trabalhar com o lighting designer, já chamar o lighting designer já no começo do projeto, para já ir olhando todas essas questões, conversar com o engenheiro, conversar com a equipe, a empresa do ar-condicionado, né, o que mais for colocar para exatamente evitar esse tipo de problema, né? Porque, por exemplo, a gente aqui tem esse rasgo aqui, ele é bem visível nessa foto, tá? Então é um corte na parede que faz a moldura. Então, às vezes, a gente é convidado para o projeto quando a parede já está pintada. E aí não adianta, não tem como. É a mesma coisa que o Flávio ser convidado quando a composição já está feita. Quer dizer, não é a mesma coisa, porque eu não entendo de instrumento musical, nem de arranjo, nem de construção musical. Mas é a mesma coisa que ele ser convidado como compositor, ou seja, como produtor, e dizer assim, ó, a gente já tem a melodia, já tem o ritmo, já tem isso, já tem a música. E aí fica super limitado, né? O cara que vai compor a música. Então, se a gente pode ainda quebrar parede, quebrar piso, ou usar fibra ótica no piso, tem um projeto aqui que tem um céu estrelado na parede, que ele é mais interessante do que iluminar a parede de frente. Então acaba sendo mais interessante, tá? Realmente pegar o processo do início, todas as partes que vão participar, tá? Outra coisa que também é inovação e criatividade, inovar pode ser você usar velas, porque aqui tem algumas velas, sabe? Algumas. E isso daqui poderia ser fibra ótica, ou poderia ser LED, enfim. Mas nesse caso aqui eram velas. Agora, você pode usar vela, e aí as pessoas são muito... Esse é o segundo ponto. Para quem gosta de anotar coisas, deveria anotar o seguinte. Primeiro, não se limitar a só embutidos. Independente se é AR, par 20. Cara, não se limite nem ao menos a usar somente embutidos. Esse é o primeiro ponto. Primeira dica. Quem me conhece, quem já me segue há algum tempo lá no @NTZ Iluminação, de fato sabe que eu não dou dica. Use 3 mini de croica na cabeceira da cama a uma medida X que isso vai dar certo. Cara, é uma sacanagem quem fala isso, porque nem todos os quartos têm o mesmo tamanho, nem todas as camas, enfim. Além de ser uma solução de fato ruim. Mas assim, uma dica anote as coisas. Essa é a primeira dica. Segundo, não se limite a usar somente luminárias, somente embutidos. Use outras coisas. Abre a sua cabeça para outras coisas, inclusive para criar. Terceira dica, não se limite a usar somente iluminação vinda do teto. Porque a iluminação pode vir da parede, a iluminação pode vir do piso, sabe? Quarta dica, não se limite a usar somente um tipo de iluminação. Se você usa só par 20, tem uma amiga minha que é designer de interiores aqui do Rio, que ela uma vez me ligou, amigo, eu sei que você entende muito, desculpa te pedir, mas você tira uma dúvida? Eu falei, claro, cara, eu não aguento mais essa dúvida. Eu falei, bom, lá vem uma dúvida enorme. Qual a diferença da par 20 e a R70? Eu falei, você tá brincando comigo? Essa é a tua maior dúvida? Cara, pelo amor de Deus. Aí eu vi um dia um depoimento de alguém que fez um curso na internet de iluminação falando, nossa, antes eu não entendia nada. Agora eu sei o que é par 20, o que é AR, o que é de croica. Ou seja, continuou, desculpa o termo, a mesma porcaria. Eu ia falar palavrão, mas não vou. É a mesma porcaria. Antes fazia só com par 20, agora faz com par 20, AR e MR. Continuou só fazendo com lâmpada refletora. É um projeto porcaria. Exatamente. E a porcaria não é porque ele é porcaria, é porque ele pode ser muito maior, usando diferentes tipos de iluminação, vindo de diferentes pontos, inclusive. Tá? Então, quarta dica, voltando, use diferentes tipos de iluminação. A terceira é de diferentes lugares, não só do teto, mas também da parede e às vezes do piso. E a quarta dica use diferentes tipos de iluminação também. Não use só embutido com lâmpada refletora que teu projeto nunca vai passar de nota 3.
falando a real, tá? E só lembrando também que você colocou das velas aí, gente, fogo é luz também, tá? Então, Total. Inclusive o nome já fala, lâmpada incandescente. Dava até para acender um cigarro ali, né? eu gosto muito de velas, muito mesmo, né? Aqui em casa tem bastante velas. Então, Sim. é um elemento que eu sempre uso. Final de ano, Natal, Ano Novo, eu quase não uso a iluminação artificial. Eu faço praticamente tudo com lâmpada com velas. Pronto, então imagina esse lugar aqui que é o. Ó, dá para ver nas fotos anteriores, né? Aqui é a sala de estar da TV, aqui é o lounge para quem quer curtir o fim de tarde na beira da piscina, né? E aqui é a piscina. Aqui é um paisagismo vertical com essa era e esse buganvírio que cai para cá, tá? No muro. Então, para mostrar aqui para vocês, ó, esse é o muro. Hoje em dia ele é todo coberto, tem esses embutidos de piso e aí já adianto. A medida é em função da espécie de planta que vai colocar aqui. Se for somente era e ela vai ser podada sempre, você pode botar um pouco mais próximo. Se for uma era que você não vai podar nunca, você tem que botar bem mais afastado. Se for uma planta que projeta pra caramba, você deveria colocar a luz dentro da piscina para ela iluminar aqui. Pode ser também, sabe? Pensa mais, não quero usar o termo fora da caixa, mas pense em algo que seja diferente, tá? Pense além. Hã? Pense além. Pense além. Boa, pense além, achei ótimo. Aqui é a piscina. Nesse caso, a gente não usou uma iluminação super forte na piscina, dá pra ver que ela é bem suave. A luz de fora é um pouco mais forte. E aqui... Até para não brigar com a iluminação externa, né? Com os muros. E aí aqui a gente tem a iluminação das velas. Normalmente... Um detalhe interessante nessa imagem, Hugo, é a proximidade da temperatura de cor das velas com a iluminação interna. É verdade. Criou uma unidade visual muito legal nisso daí. Então, a temperatura de cor é a tonalidade do branco, né? Para quem não sabe, que o Paulo está falando, a temperatura de cor é o que determina a tonalidade do branco. Então ele elogiou aqui que aqui tem uma tonalidade de branco das velas, branco quente, e aqui também. Então acabou que ficou ok, porque poderia acabar sendo essa muito quente e essa menos, e aí ficar um pouquinho menos elegante, né? Certo? Certo. Acabou. Tá? Então olha o efeito que interessante. Você tem uma iluminação no fim muito mais agradável, muito mais confortável visualmente. Cara, conforto visual é tão importante, que um grande profissional de iluminação do Brasil, chamado Rafael Leão, o nome do escritório dele de iluminação é Conforto Visual. Conforto visual e iluminação. Então você imagina quanto importante é isso para os projetos de iluminação. E é um cara que fez escola em grandes escritórios de iluminação. Então aqui, ó, a própria piscina, apesar de suave, ela já aparece bem iluminada. Você não precisa ter um exagero de quantidade de luz, desde que você calcule todos os níveis de quantidade de luz que você quer. Olha só, você beber um drink aqui, ou namorar, o dia dos namorados está chegando. Já pensou em namorar à beira da piscina? Quão legal seria? Ou sozinho em casa. Namorar sozinho em casa foi péssimo, né? É o meu caso. Perdão, mano. Fazer o quê? Tem gente que se ama. Dá certo, sim. E ainda é correspondido, né? Tomara. Mas enfim. É complicado. Eu sou brincalhão, né, galera? Se eu não posso fazer piada nem de mim mesmo, aí fica ruim do meu lado. Tá? Fachada. E eu vou jogar rapidinho para essa fachada aqui. Essa é uma boate sertanejo em Curitiba, tá? Então, que as mesas mudavam de cor. Eu já falei dela na outra live, mas aqui, ó, essas mesas, elas eram fixas, naturalmente. Para ela mudar de cor, ela tem que ser fixa, porque ela precisa ser alimentada eletricamente. E aí ela tinha essas mesas que mudavam de cor. Poderia ser no ritmo da música, se for uma fita LED que tenha essa configuração. Não é qualquer fita LED, é possível fazer isso. Mas a parte da fachada, que é a parte que vem agora, é essa daqui.
Então tem a valorização do madeira, é uma fachada toda de madeira, justamente para remeter ao country, ao rodeio, enfim, e ao Velho Oeste, vamos dizer. E aí tem a iluminação para valorizar a fachada, e ao mesmo tempo isso aqui é a área que a galera fica ali fora, bebendo, fumando cigarro, dando uma paquerada, conseguindo falar mais um pouco enquanto dá uma paquerada, porque lá dentro é, né, tipo, agarração o tempo todo. Olha só que live iluminada. Até o Rafael Sanches está aqui. Isso merece. E Luz Digital News também, ou seja, cara, muito iluminada. Brilha muito no Corinthians. Enfim. Então aqui é o lugar que o pessoal ficava mais aqui fora bebendo e fumando cigarro e paquerando. Então, naturalmente, a gente precisava de uma quantidade de luz maior. Para valorizar esse madeiramento da fachada, aí a gente tem uma sequência de luminárias com uma intensidade luminosa grande, com uma tonalidade de cor, uma tonalidade do branco, perdão, de cor não, uma tonalidade do branco quente, justamente para acompanhar o calor da madeira. Você não vai botar na madeira, que é uma tonalidade quente, uma luz super brancona, que vai distorcer a madeira e vai ficar tudo esquisito. Da mesma maneira que você não vai botar num cimento queimado uma luz excessivamente quente, porque vai distorcer o cimento queimado e vai parecer que ele está amarelado, está sujo, ou enfim, tá? Óbvio que não existe regra, mas estou apenas dando alguns parâmetros. Então isso, e da mesma maneira, em hipótese nenhuma, na minha opinião profissional, você vai colocar luz colorida na madeira, né? Porque vai ficar horripilante, vai distorcer a cor da madeira. Tanto quanto uma luz verde pode distorcer a cor de uma vegetação, do paisagismo. Por isso que eu acho que é bem ruim luz verde no paisagismo. Porém, sobre a madeira, tinha uma testeira ali, um coroamento. E era de vidro, com placa de alumínio com vidro. E aí, nessa testeira, aí sim, por ser casa noturna, por ser boate, a gente pode fazer uso da cor. E, inclusive, aqui tem essa imagem que mostra elas mudando de cor ali, enfim. Então, nesse caso, depende... Quem pediu inovação e fachada, para mostrar projeto de fachada, acho que esse daqui é um dos que tem projeto de fachada aqui, mas depende do tipo de fachada naturalmente, né? Se for uma fachada patrimônio histórico, você vai ter um tipo de iluminação. A gente faz uma live de fachada, né? Outro dia. Mas a gente fez, por exemplo, se quem olhar lá no site, ntz.arc.br, Renata, se ainda tiver aí, puder botar, ntz.arc.br, vai ver que tem a foto lá do Grande Hotel de Petrópolis, que é um projeto patrimônio histórico e arquitetônico. E aí a gente fez uma iluminação para valorizar a arquitetura, que é totalmente diferente disso aqui, que é uma caixa de madeira com uma testeira em cima, tá? E só pegando essa questão de elementos assim, que nem aí você usou luminárias e lâmpadas com fachos bem fechados, né? Lembrando que dá para fazer essa valorização de fachadas também, como aí você tem um paredão de madeira, daria também para ter feito um wall wash nessa parede inteira, né? Mas tudo depende muito da linguagem, do estilo de cada projeto, né? Mas tem outras formas, não é para todo mundo sair repetindo agora um monte de facho fechado, né? Tem determinado, que nem o facho fechado, ele funciona para determinados materiais, outros materiais ele não vai pegar legal, né? Que nesses revestimentos 3D, o facho fechado ele destrói praticamente essas paredonas com revestimento 3D, né? Que o ideal seria mais um wall wash para mostrar ele por completo. Então tem N questões que tem que ser analisadas caso a caso, né? Até um outro tema que a gente pode também trabalhar, né, Hugo? Com certeza absoluta. Eu vou comentar sem dar a fórmula, sem dar receita, porque todo mundo já sabe que eu não dou receita, mas antes eu vou dizer que eu fico super ultra honrado, porque você viu quem acabou de entrar aí? Um dos mestres ali. Minha legenda está travada aqui. O Galvão acabou de entrar, um dos maiores. Oh my God, salve, salve, Galvão. Galvão é sinistro. Travado, meu chat está travado aqui. A gente vai fazer uma live com o Galvão aí, provavelmente na semana que vem. A gente está tentando adequar. Galvão já fica convidado já para participar que a gente estiver lá no YouTube já.
Nós já vamos andar já. Tá, Galvão? Sim. Então, o eletricista aqui está perguntando qual é a lâmpada. Eu vou responder a lâmpada na última informação. Mas assim, ó, antes de escolher a lâmpada, tá? De fato, essa lâmpada é visivelmente uma lâmpada de faixa fechado. E eu posso dizer que ela é uma lâmpada de 10 graus. Então, para quem, eu acho que vai ser até mais divertido, viu? Cada um aqui colocar qual lâmpada que vocês acham que a gente usou aqui, tá? É uma lâmpada e não é LED integrado, embora poderia ser, tá? Mas a consideração que o Paulo fez é muito importante, né? Que aqui poderia fazer um wall wash, ou seja, uma lavagem de luz uniforme na parede. Só que assim, coisas a serem consideradas. É uma boate. Será que interessa? Cara, como libriano, para mim é muito fácil fazer isso. Libriano vai o tempo todo ficar medindo. É bom por isso, é ruim por aquilo. É bom por isso, é ruim por aquilo. Né? E analisa todas as possibilidades que você tem. Se a gente fizer um wash, é muito melhor para um painel 3D. Porque o painel 3D já é algo que tem uma textura. Se você for iluminar um quadro do Mondrian, é um erro absoluto você usar riscos assim. Que você está usando, está iluminando um pedaço do quadro e deixando na sombra um outro pedaço. Ilumina um pedaço, deixa na sombra outro pedaço. Então, na verdade, esse é o primeiro erro. Segundo erro, cara, isso daqui, ó, numa fachada lisa, a sequência de linhas de luz, vocês concordam que cria uma textura? Sim, né? Então imagina, você está criando uma textura e aplicando essa textura sobre outra textura. Então você está estragando a textura. Quase tanto quanto quando você coloca uma luz verde num paisagismo. Você está criando um filtro sobre uma coisa, distorcendo a cor dele. Imagina se tivesse um filtro verde no Instagram. Você usaria ele? Não, né? Então por que você usa luz verde no paisagismo? Estaria errado, você não faria isso, né? Então, da mesma maneira aqui. Entretanto, então esse é o primeiro argumento. Como aqui já tem uma textura da madeira, a gente, teoricamente, poderia iluminar a madeira uniformemente. Você não precisaria colocar uma textura sobre outra textura, porque a madeira, fala, Bárbara, a madeira já tem a sua própria textura. O correto seria a gente ter uma sequência muito maior de luminárias, mais uma aqui, para a gente ter essa intensidade uniforme na fachada inteira, certo? Para um tipo de edificação. Só que aqui é boate, a galera, rapaziada, como diria assim. Aqui é boate. Então, na boate, a gente precisa, ou a gente pode, eu acho até que a gente precisa ter efeito de luz e sombra. Então, até porque dentro da boate também, né, Hugo? Dentro da boate é claro e escuro, né? Então a fachada já tem a ver com a linguagem térmica também, né? Já é meio que uma ligação, né? Assim, exato. Uma introdução, vamos dizer, uma introdução do que vem. Tem várias referências cinematográficas disso, né? Mas se vocês repararem, cara, como que é uma boate? Uma boate é um ambiente totalmente escuro com raios de luz. Parece até um raio. Como que isso acontece na natureza? Quando está quase à noite ou noite e rola um raio. Aí você tem um risco de luz no céu e uma área iluminada. Quando ele incide, ele dá um clarão e apaga. É isso que acontece. Então, quando você tem, ou levando para a nossa realidade artificial, um espetáculo de teatro, você tem uma caixa, né, de cena, o palco ali, tudo preto, com baixo índice de reflectância e poucas iluminações pontuais. E a soma daquelas iluminações em diferentes momentos, você tem a construção de uma atmosfera. Mas vamos pensar uma atmosfera que está o bailarino e a bailarina, só eles iluminados. É como se fosse um raio, tá? Então esses aqui são raios, é como se fossem raios. Então você tem luz e sombra. Dependendo do cara que está aqui e está só querendo curtir a noite, está esperando a mulher, ele fica na sombra, exatamente onde eu estou aqui. De repente o outro solteiro, ele fica aqui, ó, embaixo do cone de luz. E ele fica ali meio que paquerando, querendo ver e ser visto. Isso você precisa construir numa casa noturna, numa boate, que é onde rola paquera. Se fosse um restaurante, talvez você usaria outros argumentos para criar o seu conceito. Tudo se baseia no conceito. Transcende, vai muito mais além entre escolher a R111 ou
20/30, sei lá, por exemplo, entendeu? Tá? Poderia Um, ser a M11, não é, mas poderia ser. e um outro elemento interessante também que eu vejo assim, é que se fosse aplicado um wash aí, por mais que fizesse uma transição de cores, tá, ele ficaria um elemento estático, rígido. E essa sequência de rasgos, ela dá movimento, e boate é movimento também, né? Sim, aqui, dependendo do tipo de projeto, a gente poderia acender um, depois acender outro, depois acender outro, com automação, né? E fazer essa iluminação ficar mexendo à Dança. noite. Isso talvez pudesse ser interessante, né? Eles indo, piscando e tal, também fazer dessa maneira. Claro, nesse tipo de lâmpada não era possível. Então, para quem sabe, o Michael não pode, tá? Quem trabalha com iluminação não pode. Mas essa é uma lâmpada que não era dimerizável. Quem souber pode falar aí, tá? Quer dizer, quem não trabalha com iluminação. Outro impedimento de wall washer, por exemplo, é o afastamento. Que aqui a gente tinha em torno de 15 centímetros. Então, é praticamente impossível você usar um equipamento de lavagem de luz que normalmente pede que você tenha 80, 1 metro de afastamento da parede para fazer uma lavagem de luz de fato uniforme. Então, para a gente fazer uma lavagem não uniforme, que seria um tipo de lavagem, uma grazing wall washer, que é uma lavagem de luz rasante na parede, que seria até o melhor aqui, a gente precisaria usar liners, que a galera chama de ribalta, ou outra galera chama de wall washer. Mas, na verdade, são liners, né? Que são projetores que, em vez de ser circulares ou quadrados, eles são lineares. E aí a gente conseguiria ter uma lavagem de luz linear. Entretanto, a gente não teria o efeito de luz e sombra. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Hugo, você que usa o Dialux nos seus projetos, depois vai atrás das exatas luminárias ou outras com as mesmas características? Porque existem poucos fabricantes brasileiros parceiros do programa. Boa pergunta, Wellington. Quer comentar, Paulo? É complicado, gente. Eu geralmente eu penso no desenho do projeto, né? Que nem eu comentei com o Becker ontem. Eu penso no croquis mesmo aqui, os desenhos que eu quero com a luz, né? Aí já começo a buscar as luminárias que me proporcionam aquilo ou o mais próximo daquilo, né? Então, assim, às vezes no Dialux não tem uma fabricante nacional que me dê exatamente aquele desenho, né? Mas na loja, no catálogo tem, entendeu? Então no Dialux eu especifico uma e acabo comprando uma nacional que me dê aquele exato efeito, né? E às vezes não tem mesmo na produção nacional um efeito exato, né? Que são aquelas luminárias mais técnicas, né, Hugo? E aí a gente acaba ficando, vamos dizer, refém da produção externa mesmo e acaba tendo que ficar naquela lá mesmo, que são bem mais caras, né? Então, a indústria nacional tem luminárias técnicas de excelência, mas ainda tem algumas coisas que eu pelo menos, ainda não encontrei. Ó, só uma coisinha, 56 nós começamos, acho que era 7h05. Então temos 2 minutos, 10 minutos. Então, manda ver. Então, vou dizer que eu tenho saudade da Carla Heller, espero que ela esteja bem, espero que ela esteja aproveitando o frio de Curitiba. E Mariana e todo mundo, Leliane, todo mundo. Obrigado, pessoal. Se vocês estão gostando desse conteúdo de iluminação, clica no coração aí, dá print na tela quando a gente falar já que a gente vai fazer uma pose legal aqui e compartilha com seus amigos. Bom, o Dialux é um programa que faz simulação de iluminação, para quem não sabe. E é um programa muito legal. E, apesar dele não ser fotorrealístico, tá? Ele não gera imagens como V-Ray, que você fala, meu Deus, parece um videogame PlayStation 5, que você quase não sabe se é um filme ou se é um videogame, sabe? Não gera aquelas imagens absurdamente reais, mas ele é totalmente realista do ponto de vista da iluminação, porque
para explicar grosseiramente, é como se ele tivesse um motor dentro dele que calcula a iluminação. Entretanto, para ele calcular esse motor, ele precisa do arquivo eletrônico de uma luminária, né? Ele precisa do arquivo eletrônico dessa lâmpada. E aí, para um fabricante gerar esse arquivo eletrônico, ele tem que fabricar essa lâmpada e pagar para alguma empresa que tenha um equipamento chamado goniofotômetro, que analisa toda a luz produzida por essa lâmpada ou por essa luminária em todas as direções. Vocês não precisam gravar esse nome não, tá? Só entendam o seguinte, que o Inmetro tem um gônio, a Itaim tem um gônio e mais uma terceira empresa tem um gônio no Brasil, acho que só essas 3 ou 4. Se não me engano, é a Interlight. A Interlight, se não me engano, tem. A Lumicenter tem, assim, são pouquíssimos no Brasil, um equipamento que custa, tipo, sei lá, R$500, um negócio de louco. Então, tem empresas que simulam esse arquivo eletronicamente, só que nem sempre esse arquivo é confiável, porque é possível editar os parâmetros. Então, de fato, é uma ferramenta que dá suporte para cálculo e para um monte de coisa, e cada vez mais haverão empresas sérias que entregam esse tipo de arquivo. Eu, Hugo, no escritório NTZ Iluminação, que é o escritório que eu trabalho, que eu sou diretor comercial, a gente não usa... bom, para começar, que a gente não usa marca de lâmpada que não seja com grande confiabilidade, né? Segundo, a gente não usa marca de LED integrado, que é o futuro, a meu ver, que luminária LED, que já tem a própria lâmpada dentro integrado, LED integrado, também a gente só usa com boa qualidade. E a gente só, em 2009, eu decidi que a gente ia fazer Dialux de todos os projetos, né? E esse programa, só para nos resguardar. E aí começamos a usar. É sofrido para aprender. E aí, em 2014, eu decidi que a gente não ia mais apresentar projeto em planta. Ia começar a migrar para apresentar o estudo inicial sempre em imagem gerada pelo Dialux. Mas também é sofrido, demorou o processo. Aí, hoje, desde 2016, a gente não apresenta mais em AutoCAD. A gente apresenta... Oi, Carmen Alves, que saudade de você. Então, a gente, desde 2016, quando a gente apresenta um projeto de iluminação para o cliente, a gente apresenta X imagens. Então, se é uma sala de estar, a gente apresenta 12 imagens. Legal, que shot. Eu não sei como que é o programa, de repente é tipo V-Ray. Só que essa que é a parada. O V-Ray é um programa que te possibilita gerar um brilho de luz mesmo sem ter nenhuma luminária. Então, na verdade, ele gera imagens muito bonitas, mas ele te possibilita manipular a imagem. Muitas vezes chega de uma construtora uma imagem 3D para a gente que tem uma iluminação e a gente fala assim, ó, não é possível obter essa iluminação. Não é possível, sabe? O Blu-ray ele não condiz com a realidade. O Dialux ele já te dá exatamente a luz que você colocou. Exatamente. Então é muito legal por isso. E aí é muito legal porque muitas vezes a gente é indicado por um profissional que é arquiteto, poucas vezes, menos vezes, a gente é contratado pelo próprio arquiteto que faz questão de ter um projeto de iluminação. E independente, óbvio que são valores diferentes, né? Porque a gente faz um valor camarada ali de parceiro para o arquiteto. Às vezes a gente faz consultoria, mas no projeto, sendo cliente ou arquiteto contratando, a gente entrega essas imagens. E por mais que elas não sejam realistas, elas são totalmente realistas do ponto de vista da iluminação. Então elas são ótimas, tanto para o cliente quanto para o arquiteto, entenderem os efeitos de iluminação que estão sendo sugeridos. Então é muito melhor, sabe? Não é você receber uma planta que tem um monte de pontinho. Cara, é impossível o cliente entender isso daqui, né? Imagina, olha, amigo, esse é o teu projeto, dá uma olhada aí como é que tá. Não vai dar para ver muito, mas assim, né? É um monte de pontos, sabe? Não dá para entender. Não dá. A maioria das pessoas tem amigo meu que fala assim, mas o cliente não entende 3D. Amigão, ele não entende 2D, bicho. Sabe? Só uma coisinha. O meu TCC, quando eu fiz em 2005, meu TCC, todos os 3Ds que eu usei na apresentação foram feitos no Dialux.
porque eu trabalhei essencialmente o Lighting Design no meu TCC. Então, todas as imagens foram no Dialux. Isso lá em 2005. Eu queria até ver se tem alguma aqui, mas não tem, na verdade. Na próxima a gente fala dele, tá? Obrigado. Vamos ver montar uma live sobre isso daí, sobre software. A gente fazendo no YouTube, a gente consegue colocar até mais pessoas para falar sobre isso, para mostrar como que trabalha. Vamos. Aí, já vai estourar o tempo da live. Mais algum recado aí? O último é para dizer que às vezes a luz indireta pode dar o melhor efeito e a melhor inovação que você quiser ter. Esse é bar, né? Esse daí, né? Isso é um bar, né? Isso aí ficou muito bom, porque com um elemento só você iluminou o bar inteiro com luz rebatida e tudo mais, e com efeito espetacular. Valorizou a textura e tudo mais. Pois é. E o pessoal usa muito perfil da mesma maneira. Tipo assim, a lâmpada de filamento virou moda. Aí todo mundo quer fazer varal. Ninguém quer fazer algo diferente. Ninguém pensa além, como você falou, né? Perfil, todo mundo usa da mesma maneira. Aí aqui a gente usou para fazer o embasamento da fachada, para valorizar a fachada do bar. Então, cara, já fica também uma valorização. A arandela de luz indireta. Cara, pensa, olha só, o bar é todo iluminado com uma linha de luz. Que a própria linha de luz já valoriza a pedra. Olha que doideira. Exato. Exatamente. Tá? Isso aí é basicamente o wash, né, que a gente tinha falado anteriormente. O Carmen, vai ficar salva aqui e o Rodrigo vai editar e vai subir para o nosso canal no YouTube também. Boa. Tá? Então, quem gostou, agora dá print na tela. Quando a gente falar 3, 2, 1, faz uma careta aí, Paulo. Tudo bem que eu não falei 3, 2, 1, mas vocês entenderam que era para dar o print agora, né? Enfim, compartilhem aí. E vai ficar salvo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer falar com você e falar de iluminação, compartilhar a informação que eu considero de qualidade com as pessoas que têm interesse nesse assunto, independente se é veterinário. Eu vi que a Patrícia, minha amiga, aí entrou, o Flávio, que é músico, produtor musical. Tipo, cada vez mais as pessoas de diversas áreas percebem quanto a iluminação pode melhorar a sua vida, inclusive nesse momento de isolamento social, para elas poderem curtir mais a sua própria casa, namorar melhor, né? Ou com a sua esposa, que é eterna namorada, ou com o seu marido, que é eterno namorado, enfim. Então, a iluminação pode construir isso no sentido de melhorar a vida das pessoas. Cada vez mais as pessoas sabem disso, então, para mim, é um prazer compartilhar esse tipo de informação. Patrícia? Paulo também. Pessoal, agora, quinta e sexta as lives estão com o Rodrigo, também sobre iluminação, não percam, tá? Amanhã vai ser aqui no Instagram e na sexta-feira vai ser lá no YouTube. Tá? Então, agradeço a participação de vocês. Hugão, vamos marcar mais umas lives aí pela frente para a gente colocar mais temático, tá? Então, na próxima live a gente pode falar de um projeto específico que eu mostro croquis, como que foi feito, qual era o briefing específico, porque aí acho que o pessoal ainda vai gostar mais, sabia? Sim, aí já vai estar no YouTube, já vai ter como compartilhar a tela, tudo direitinho, vai ficar bem melhor, bem mais informativo para o pessoal. Pronto, exato. Certo? Valeu, obrigado pessoal que participou aqui, que assistiu, obrigado, tá? Fica ligado aí no canal que a gente está sempre trazendo mais informações aí para vocês, tá? Hugão, abração, super abraço para você. Mais uma vez, obrigado pela participação, tá? E vamos que vamos. Até a próxima, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.